A única parte negativa do voo livre é ter que separar os filhotes dos pais. Mas olhando pelo lado positivo, além da qualidade de vida que terão, os únicos que vão precisar ser separados são os pássaros da primeira geração. Os filhos destes serão criados por eles. A idade mínima na qual a separação deve ocorrer é essa, claro, proporcionalmente. Cada espécie leva um tempo diferente para se desenvolver, mas baseado no crescimento das penas do periquito que estão vendo, proporcionalmente, se uma calopsita, uma jandaia, um papagaio está nesse mesmo estágio de desenvolvimento, essa é a idade mínima. Mais novo do que isso é desnecessário e prejudicial à saúde da ave. Em contrapartida, a idade máxima, de novo, proporcionalmente, é essa. Quanto mais velho do que isso, menor é a chance de sucesso na impressão. Quando um psitacídeo é separado dos pais nessa faixa etária e é criado à mão, na papinha, o seu contato constante com a ave a faz pensar que você é o pai ou a mãe dela. A faz pensar que você é o seu progenitor. Dessa forma, a ave não teme ao ser humano, pois pensa ser um. Essa é a forma mais fácil e eficiente de amansamento e a ela chamamos impressão. Contudo, se criamos um único exemplar, de qualquer espécie que seja, imprimi-lo ao ser humano acaba quase sempre sendo prejudicial para o pássaro. Porque, conforme o pássaro cresce, você que foi o progenitor passará a ser mais um de sua espécie. Ele não reconhecerá outros como sendo seu semelhante. Logo, é você quem terá que passar muitas e muitas horas, quase o seu dia inteiro, fazendo companhia para esse pássaro que foi criado sozinho à mão. Porque são gregários, vivem sempre em dupla ou em bando. E se você não tem esse tempo, e quase nenhum de nós o tem, a ave sofre. Surgem problemas psicológicos. Por essa razão, devemos criar vários indivíduos juntos, bandos, pois assim serão imprimidos em duas direções, ao homem e à sua própria espécie. Dessa forma, no futuro, se eu estou com eles, sou mais um no bando. Se não estou, o bando simplesmente está com menos um e a vida segue. Continuam interagindo entre si como deve ser, por serem gregários como são. Então, para reforçar o processo de impressão, sempre antes e depois de comerem, interagia um pouco com eles. A interação que a idade permitisse. No caso, quando estavam com essa idade, eu simplesmente fazia um pouco de carinho. Quando começaram a dar seus primeiros voos, num quarto totalmente fechado para evitar fugas, eu construí um viveiro grande o suficiente para que eu pudesse entrar. O viveiro tem 2 metros de altura por 1 de largura e fundo. O caçula ainda ficava no chão, na gaiola menor, porque ainda não sabia voar. Dessa forma eu evitava que ele caísse do alto dos puleiros. No local fechado, sempre mais ou menos meia hora antes de lhes dar de comer, os soltava e os deixava à vontade. Subiam em mim, investigavam as novidades.
subiam no viveiro, voavam pelo quarto, enfim, faziam o que queriam. A fase do local fechado é importante para que fortaleçam a musculatura, passem a voar cada vez melhor e aprendam onde encontrar comida, ou seja, aprendam a entrar em seu viveiro, pois é lá que a comida está. A única fêmea entre os 5, a mais esperta dos 5, ao meu ver. Foge um pouco do assunto voo livre não é adestramento, mas digo isso porque há adestradores que não adestram fêmeas. A princípio, entro no viveiro e o chamo. Eu ainda sou o seu progenitor, por isso qualquer som que eu emita irá atraí-los. Só que nessa fase eu já não lhes dou de comer na mão, e sim, se preciso, os ponho para comer em seus comedouros. Alguns já entendem onde a comida está e eu não preciso colocá-los lá. O amarelo não quis entrar logo. Normal. Se algum pássaro não quer entrar imediatamente, deixe que ele faça o que quiser do lado de fora. Mais cedo ou mais tarde, todos entram. Como o caçula ainda não conseguia competir com os irmãos adotivos, dava a comida dele separadamente. Com o passar de alguns dias, o processo segue o mesmo. Abro a porta, todos saem, ficam um tempo do lado de fora, ponho a comida nos comedouros e todos entram. A diferença é que, paulatinamente, vou deixando de entrar no viveiro para que passem a entrar sozinhos, sem lhe chamar, sem nada. Falta um. E aí está, entrou, não tinha espaço, foi pro puleiro. Eu gosto de usar arroz cozido só com água, para ajudar na transição papinha-semente. E aí está o quinto. Aí o caçula. Então, depois que todos entram, fecho a porta e repito esse processo no ambiente fechado por mais ou menos uma semana. O caçula voltou. Nos primeiros dias em que estão em seu local definitivo, não devemos soltá-los logo. Durante mais ou menos 4 dias, e durante algumas horas desses dias, os colocamos em gaiolas menores e em posições diferentes, para que possam ter perspectivas diferentes do local onde vivem.
Podemos, inclusive, separar os membros em gaiolas diferentes, para que tenham visões alternadas simultaneamente e dessa forma estimular a comunicação entre eles. Então, 2 em uma gaiola, 3 em outra, 3 no viveiro, 2 na gaiola, 4 em uma gaiola, 1 em outra, enfim. As combinações são muitas. A única coisa que não devemos fazer é, durante esse tempo em que estão do lado de fora, colocar comida nas gaiolas móveis. Lugar de comer é no viveiro. Por essa razão, para que não passem fome, devemos colocá-los nas gaiolas móveis por no máximo 2 horas por dia. Depois desse curto período de tempo, mantidos no exterior, uma vez ao dia, já posso soltá-los. A primeira saída não deve ser grande coisa. A primeira saída serve apenas para sentirmos como as aves reagirão à liberdade. Ela deve ser, portanto, curta. Essas imagens que vocês estão vendo são imagens na íntegra de tudo que fiz na minha primeira saída com os australianos. Simplesmente abro a porta e, com um pouco de comida nas mãos, os atraio para mim. Depois ponho a comida nos comedouros e, quando entram, fecho a porta. Que fique claro, no voo livre, sem recall, os pássaros jamais passam fome. Jamais. Todo esse ímpeto e vontade de comer que estão vendo acontece porque ainda são filhotes. Já sabem voar, têm o tamanho de um adulto, mas mentalmente ainda são filhotes. E filhotes pedem comida aos pais o tempo todo mesmo. E assim, pouco a pouco, cada vez mais vamos deixando que fiquem mais tempo livres. E conforme ficam independentes, já podem ficar do lado de fora o quanto querem. Geralmente ficam de 30 minutos a 2 horas do lado de fora e depois entram. E quando entram, claro, fecho a porta. Fecho porque são animais domésticos e estão em cativeiro. Não se pode liberar completamente um animal que não pertence à fauna de determinado lugar. Minhas aves estão em cativeiro. E, penso eu, no melhor cativeiro possível. Eles têm a mesma liberdade que tem um gato de estimação, por exemplo. Soltá-los assim, portanto, é tão crime quanto soltar um cachorro para que corra na praia enquanto você está nela. Como podem ver, o local onde pratico o voo livre não é um bom local. Além disso, entre as espécies de psitacídeos,
A que escolhi é uma das menos inteligentes. E apesar desse panorama negativo, eu consegui. Portanto, meu exemplo sugere que é possível realizar voo livre com qualquer espécie de pistacídeo. Agora, como voam os periquitos australianos? Vocês vão me perdoar, mas é muito difícil filmar um periquito australiano em voo. Primeiro porque ele é pequeno e segundo porque ele é rápido. Mas essas são as filmagens, vocês verão primeiro em velocidade normal, depois em câmera lenta. Assim voam e assim vivem as minhas aves.